O nono Dalai Lama nasce em 1805, num pequeno vilarejo de Ken, e é reconhecido como oitavo Dalai Lama, e também faz seus votos com o Panchen Lama, que lhe dá o nome de Lungong Kyatso, mas ele morre jovem, com apenas 9 anos. O 10º Dalai Lama também é reconhecido, vai para o Palácio de Potala, reconhecido pelo Panchen Lama, e também se torna um grande mestre de Sutra e Tranta. Faz os votos com 19 anos, tem a sua ordenação completa, mas também muito frágil. Aí vamos ter uma sucessão de mortes, idade muito jovem. Ele morre com apenas 21 anos, pois tinha saúde frágil. O 11º Dalai Lama também morre cedo, com 18 anos. Não se sabe por quê, de uma forma muito rápida. Mas foi reconhecido aos 3 anos, é entronizado aos 11, faz o voto de novitos, mas não consegue ter a ordenação completa porque nasce e morre muito cedo. Tudo tem uma razão de ser. Nós não sabemos, mas existem esses que morrem muito cedo. O 12º, Trinlé, né? Nós temos um monge aí, o Sonan e o Trinlé, esse é o Trinlé Gyatso. Também morre aos 20 anos, muito cedo, no Palácio de Potala. Mas foi reconhecido num lugar próximo a Lhasa, recebe o nome de Tupen Gyatso, e também foi entronizado pelo portador do trono de Gaden, que é um grande mosteiro, né, no Palácio de Potala. Até que a gente chega no 13º Dalai Lama. Esse sim vai ter uma função histórica e política muito importante. Ele nasce no ano de Pássaro de Fogo, 1876, filho de camponeses. Alguns, muito poucos, nascem de família rica. A maioria nasce de família de nômades ou de camponeses. Ele é reconhecido através de previsões de oráculos e é ordenado monge. E em 1875 já se vê as voltas com invasões, né? Havia interesses muito grandes, né, da Rússia, do Czar, e da Índia, que naquela época era uma colônia britânica, ou seja, a Inglaterra estava de olho no Tibete, e que faz uma invasão na sua fronteira, e claro, os ingleses são muito mais fortes em termos de exército, acaba fazendo uma série de exigências, e a sua autoridade fica um pouco abalada, mas depois eles recuam, mas conseguem manter alguns laços, não é, de comércio, e ele é obrigado a fugir de Lhasa para a Índia. Olha só, já tem que fugir. E em 1911 ele consegue passar a exercer a autoridade política, coisa que não se via tão fortemente desde o 5º Dalai Lama. E aí ele se torna realmente, de fato, de direito, um líder espiritual e político, né? E aí ele começa a estabelecer a polícia, estabelecer o exército, começa a fazer treinamento, né, inclusive com regimentos ingleses, militares chineses, e acaba até decidindo qual o estilo, né, de treinamento militar. Ele manda 4 jovens tibetanos estudar engenharia na Inglaterra, né, e começa a criar uma série de coisas. Cria o correio, cria vários monastérios, cria um instituto médico, estabelece sede de política, bem-estar, começa a fazer uma modernização, mas, infelizmente, ainda mantém o Tibete num estado feudal. Não estabelece embaixadores, não estabelece nenhum tipo de reconhecimento formal através dos outros países, mas, de fato e de direito, ele mantém, desde 1904 até 1933, o Estado completamente isolado, mas como um verdadeiro Estado político independente. E morre aos 58 anos de idade. Então, a gente vai ver que todas as encarnações, às vezes são no mesmo ano, às vezes é um ano depois, às vezes são 2 anos depois. A maioria deles nasce em Utsang, alguns na província de Kan, e só o Tenzin Gyatso nasce na província de Ando. E um deles nasce na Mongólia e outro deles nasce na Índia. Não é? E assim nós vamos
para a vida do Tenzin Gyatso, que é o 14º Dalai Lama. Ele foi reconhecido na cidade de Taxter, na província de Amdo. Quando o 13º Dalai Lama morre, ele é embalsamado, depois ele vai ser posto num sarcófago de ouro, lá e posto num palácio de Potala. Inclusive, uma das bombas destrói esse aposento e o sarcófago dele, né? Talvez até um sinal bastante trágico. Mas dizem que botaram o 13º Dalai Lama sentado, virado para o sul, e de repente a cabeça dele virou para nordeste. E também naquele lado nasceu um fungo em forma de estrela, então mostrando que para aquele lado deveria nascer o próximo Dalai Lama. O regente teve um sonho em que ele via um lago em que ele via 3 letras, AMD, que tem a ver com Amdo, a província. E para lá foi mandado uma série de monges que acham o Dalai Lama. Relembrando a vocês, eles são tidos como a manifestação de Sherenzi, ou Avalokiteshvara, o Buda da compaixão. E esses seres adiam sua entrada no Nirvana para escolher nascer em sucessão de vidas para ajudar a humanidade. E assim ele é reconhecido. O reconhecimento dele é muito interessante, porque as pessoas têm uma série de sonhos em que veem um teto turquesa, a localização, e um dos abades, que é o abade do mosteiro de Sera, fica no lugar do seu servo e faz o servo parecer que é o chefe da delegação e vai se estabelecer na casa pedindo pousada e hospitalidade. E assim o abade fica junto dos criados, e exatamente ali está a pequena criança que é deixada aos cuidados do criado. Imediatamente a pequena criança chama ele pelo nome e fala: Sera monge, né? Ou seja, mosteiro, sabendo que ele é um monge do mosteiro de Sera. Ele reconhecia, inclusive dando o nome dele, reconhecendo depois, numa segunda visita, todos os objetos pessoais, e quer ir para o colo do monge, já fala: vamos para Lhasa, mas não é bem assim, né? Demora alguns anos, e naquela época já havia algumas invasões. E um chinês muçulmano, que era o governador da época, exige $300 mil do dinheiro do chamado dólar tibetano da época, para que ele tenha o aval de poder ir para Lhasa. E são exatamente muçulmanos ricos e mercadores que recolhem o dinheiro e pagam essa taxa para que ele possa ser levado para lá. E aí ele começa a vida espiritual, faz seus estudos, né, em metafísica, lógica, né, e vários nomes aí. Ele se torna um mestre em metafísica aos 23 anos de idade, faz seu exame final e se torna um Geshe Larampa, ou seja, um mestre, um doutorado em filosofia budista. Mas, além disso, ele estudou inglês, ciência, geografia e matemática. Relembro a vocês que o Dalai Lama anterior teve que fugir para a Índia. Ficou lá 2 anos. E lá ele tem contato com a modernidade. Por isso que ele traz o correio, traz a polícia, o exército. E esse 14º Dalai Lama também tem muito interesse. Começa a desmontar relógios, desmontar carros, querendo saber o que era o rádio, querendo saber informações, já que o Tibete era muito isolado. E mesmo durante as guerras que a China se envolveu, o Tibete se mantém neutro. O Tibete não se envolveu nem na Primeira nem na Segunda Grande Guerra. Aos 15 anos, em 1950, quando a China decide invadir, logo depois de se tornar um Estado comunista, invade o leste do Tibete, e ele tem que assumir o poder. O regente passa o poder para ele, que com 15 anos apenas, ele é obrigado a assumir o poder como chefe espiritual e espiritual do Tibete. E ele, durante esse tempo todo, ele tenta, através de cartas, através de mandar delegações, ele manda delegações ao Nepal, ao Butão, aos Estados Unidos, à Inglaterra, mas nenhum desses países quer se meter aí, e todos acham que, na verdade, era um Estado suzerano, ou seja, um Estado feudal ligado à China. Nem a China, nem o Tibete eram ligados à Liga das Nações, nem à ONU, e ninguém quer meter a mão nessa cumbuca, e o Dalai Lama fica sozinho
para enfrentar todo o poderio da China comunista. E, através de muitas negociações, ele mesmo vai a Beijing, né, se encontra com Chou Enlai, Mao Tse-tung, tenta fazer com que haja um acordo, manda depois uma delegação, e essa delegação depois é forçada a assinar um acordo que ele não concorda, que é chamado Acordo dos 17 Pontos, que depois ele formalmente se desliga disso. E chega um momento que a pressão é muito grande, em 1958, ocorre um pequeno terremoto, há um presságio, e 2 dias depois os chineses começam a atacar. E toda a população de Lhasa se posta diante do Palácio de Potala. E ele recebe um convite muito estranho, de um dos generais, dos 3 generais que já ocupavam já Lhasa naquela época, mas que ainda não tinham invadido totalmente, para ir ao acampamento deles sem nenhuma guarda, sem nenhum séquito. Ora, todo mundo viu que aquilo era uma proposta de sequestro. E toda a população de mais de 100 mil pessoas fica em volta, e os guerrilheiros campas falam, você não vai de jeito nenhum, e se cria uma situação política muito tensa, e que ele diz que vai, manda cartas, troca cartas, né, mas não consegue sair do palácio até que os chineses começam a trazer canhões, e ele recebe uma indicação do oráculo, e até uma divindade se incorpora nele e fala, é hora de você fugir. Isso no dia 17 de março de 1958. Em 10 de março foi essa grande reunião de pessoas, e até hoje é conhecido como Data Nacional do Tibete. Uma semana depois, ele recebe essa indicação e foge, travestido disfarçado de um combatente, né, porque ele bota um casaco de peles, ele deixa as vestes, e junto com a família dele, com o apoio dos guerrilheiros, eles vão cruzando rios e passos de mais de 7 mil metros de altura. Então ele consegue, depois de 3 semanas, sair do Tibete e chegar na Índia, e mandando alguns emissários, ele finalmente entra em contato com o grande primeiro-ministro Nehru, né, que foi aquele que substitui Mahatma Gandhi, em quem ele se inspirou muito, né? Porque ele falava assim, se eu tiver que me inspirar em alguém, se eu tivesse que encontrar com Mahatma Gandhi, o que ele diria para fazer? Não recorrer às armas, mas reconhecer uma forma de não violência. Foi assim que ele sempre tentou, e durante 8 anos ele tentou dentro do Tibete, até que não foi possível, e 2 dias antes da invasão ele foge e vai para o exílio, né? E chega ao norte da Índia, e ali se estabelece na cidade de Dharamsala, onde mais de 120 mil tibetanos hoje moram, e construíram o que é chamada Pequena Lhasa, né? E com a ajuda de muitos países e grandes governantes do mundo todo, eles reconstruíram um local onde há escola, monastérios, universidades, e onde o Dalai Lama busca preservar a cultura tibetana no Tibete. Ele cria mais de 53 assentamentos agrícolas, né, cria sistemas educacionais, faz com que a Índia reconheça que tem que se tornar responsável pela educação desses jovens, crianças que vêm como refugiados, e cria vários institutos culturais e restabelece mais de 200 monastérios para preservar a cultura religiosa do Tibete no exílio. Tenta fazer um plano de 5 pontos para o Tibete, propondo que Tibete se torne um santuário, uma zona de paz no coração da Ásia, onde todos os seres possam preservar o ambiente físico e também se dedicar ao espírito, mas a China nunca responde de formas positivas. E qual é o plano de 5 pontos? Transformar o Tibete numa zona de paz, cessação da política de transferência de política chinesa, da transferência de população chinesa, e sim manter os tibetanos, já que eles no início eram mais de 6 milhões de pessoas, né? Há um grande genocídio e a China começa. Naquela época a China tinha 600 milhões de pessoas e o Tibete 6 milhões. Hoje a China tem mais de 1 bilhão de pessoas, e muitas pessoas foram levadas para morar no Tibete.
restauração e proteção do ambiente natural e o abandono pela China de produção de armas nucleares e de que usem o Tibete como depósito de lixo nuclear. E o início de futuras negociações sérias entre o povo chinês e o tibetano. Claro que a China não acata nenhum desses 5 pontos. Mas ele trata de transformar o que era o território feudal numa constituição democrática. E assim ele faz uma carta dos tibetanos ao exílio e lança uma votação no mundo todo para criar uma assembleia constituída e assim transfere a sua autoridade política ao Trilompa, a gente vai ver mais tarde, que é o primeiro-ministro, que foi há pouco tempo votado. Ele renuncia a ser um governante, ele se torna apenas o líder espiritual. Isso ele rompe uma tradição que vinha desde o 5º Dalai Lama, porque ele quer transformar um Estado feudal num Estado democrático, ainda que no exílio. E ele vai ter reuniões com muitos membros. Ele vai ter reunião com George Bush, com o arcebispo de Canterbury, com o presidente da Tchecoslováquia, Václav Havel. Ele roda mais de 42 países, acaba recebendo o Prêmio Nobel em 1989 e acaba mostrando que a China não reconhece a necessidade de liberdade, já que tinha havido antes aquele levante dos estudantes, né, na praça de Tiananmen, a Praça da Paz Celestial, onde os estudantes tentaram se impor contra os tanques de guerra e depois foram presos e muitos deles foram até mortos. Então, ele passa a sua autoridade e começa a andar o mundo todo. Ele é recebido como professor honoris causa, recebeu vários planos da paz, é presidente do Ministério Mundial da Fé, recebe rabinos, né, lá em Dharamsala e chega à conclusão que, como os judeus, que também tiveram uma diáspora, e 2000 anos e muitas gerações depois, quando as condições externas amadurecem, conseguem de novo uma nação. E ele chega a essa conclusão. Talvez necessitem muitas gerações até eles voltarem a reaver o Tibete. Mas ele nunca esmorece. Está sempre se posicionando através da paz, da compaixão, sem nunca acusar nenhum chinês. Uma vez ele recebe um monge que foi encarcerado e tinha sido torturado pelos chineses, e ele perguntou para ele, qual foi a coisa mais difícil para você? Ele falou assim, deixar de amar aqueles que me batiam e torturavam. Eu tinha medo de ter ódio deles. Ou seja, a cultura da compaixão e do amor é uma coisa muito forte entre eles. Tanto é que as crianças que tentaram ser condicionadas no ensino chinês não conseguiram. Tanto é que o Karmapa foge com 14 anos e a China pede que ele seja devolvido, e claro que ele não é, e está lá em Dharamsala, junto com o 14º Dalai Lama. Ele recebe o Prêmio Nobel da Paz em 89 e escreveu mais de 33 livros, e mais de 17 com outros autores, e tem pelo menos umas 9 biografias. E o que ele fala? Eu não sou um ser espiritual, eu sou apenas um ser humano, um monge budista, nem mais nem menos. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão.